Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa aula. A figura de Satanás, vamos ser sinceros, permeia toda a nossa cultura. Nós o vemos no cinema, o lemos na literatura, o ouvimos na música, mas a imagem que geralmente se forma em nossa mente, aquela figura com chifres, um tridente na mão, a personificação máxima do mal, é, na verdade, uma construção cultural muito posterior. Para realmente compreendermos quem ele é, ou talvez mais precisamente o que ele representa ao longo da história do pensamento, precisamos embarcar em uma verdadeira viagem no tempo. Uma viagem de volta aos textos originais que deram forma a essa figura complexa. E o que encontramos nesses textos antigos é, para dizer o mínimo, surpreendente. Nessa nossa análise aprofundada de hoje, vamos conscientemente deixar de lado as caricaturas populares e mergulhar diretamente nas fontes primárias. Nosso objetivo é rastrear a extraordinária metamorfose de um conceito. A jornada será acadêmica, rigorosa, seguindo as pistas textuais para entender como acreditem funcionário celestial, um membro da corte divina, se transformou no arqui-inimigo cósmico na grande narrativa da teologia judaico-cristã. Estão prontos? Vamos começar! Pois bem, a pergunta que vai nortear toda a nossa investigação é exatamente essa: qual é a verdadeira identidade de Satanás? O mais fascinante é que a resposta para essa pergunta muda radicalmente dependendo de quando na história você a faz. Seria ele um promotor celestial a serviço direto de Deus? Um rei de um império sombrio em oposição total ao Criador? Ou, talvez, a própria personificação filosófica do mal? Para descobrirmos, vamos seguir essa trilha de forma cronológica, como detetives textuais. Começaremos nas páginas mais antigas do Antigo Testamento, onde sua função original pode chocar muitos de vocês. Em seguida, vamos analisar como ele se transformou radicalmente durante o chamado período intertestamentário, um caldeirão de novas ideias. Continuaremos até o seu confronto direto e pessoal com Jesus nos Evangelhos. Vamos também dissecar suas táticas, a resposta cristã a elas e, por fim, investigar o seu destino final no livro do Apocalipse. Preparem-se para ver como uma ideia se transformou em um dos ícones mais poderosos da civilização ocidental. Iniciamos então nossa primeira grande sessão no Antigo Testamento. E aqui já temos o nosso primeiro e talvez maior choque de realidade. O Satanás que conhecemos, o adversário cósmico de Deus, o Senhor do Inferno, ele está completamente ausente nesses textos antigos. Sim, você ouviu bem, completamente ausente. O que encontramos é uma figura muito, mas muito diferente. Um membro da corte divina, um ser celestial cujo título em hebraico é As-Satan. E a chave para desvendar todo o mistério está exatamente aí. É um título, um cargo, uma função judicial. Não é, de forma alguma, um nome próprio. Para entender a jornada completa dessa figura, precisamos primeiro zerar nossas preconcepções e olhar para o texto com olhos novos, para entender o ponto de partida de tudo isso. Vamos analisar esse termo com a devida calma. Satã, em hebraico, é uma palavra que, em seu contexto original, tem um significado puramente funcional, quase burocrático, eu diria. Significa o adversário, o acusador ou até mesmo o opositor, em um sentido legal, forense. A renomada acadêmica Carol Nilsson, em sua pesquisa aprofundada sobre o livro de Jó, descreve o Satã como uma espécie de promotor celestial. Sua função não era se rebelar contra a autoridade de Deus, mas sim, a serviço dela, testar a integridade da humanidade, levantar questões difíceis e trazer acusações perante o tribunal divino. Ele agia, de certa forma, em nome da ordem e da justiça celestial. Ele não é um mal encarnado, ele é uma peça no complexo sistema judicial de Deus, um opositor funcional, cuja tarefa é garantir que a justiça seja testada. Entender essa distinção fundamental entre um cargo e uma identidade é a chave para tudo o que se segue. E este versículo do profeta Zacarias ilustra o conceito de forma brilhante, quase como uma fotografia da corte celestial em ação. Temos aqui uma cena de tribunal perfeitamente desenhada. Josué, o sumo sacerdote, que representa o povo de Israel, está sendo julgado. O anjo do Senhor age como uma figura de autoridade, talvez o juiz. E à direita de Josué, a posição do acusador no antigo sistema legal, está o As-Satã. Prestem muita atenção ao artigo definido. É o acusador, não Satanás como nome próprio. É um cargo. Sua função é explícita e clara, para acusá-lo. Ele está ali legitimamente cumprindo seu papel dentro da corte divina. Não há absolutamente nenhuma sugestão de que ele seja um rebelde ou um inimigo de Deus. Pelo contrário, ele é um participante oficial do processo divino, um funcionário desempenhando a função que lhe foi designada. E o que dizer do livro de Jó?
Aqui nós temos o retrato mais famoso e, sem dúvida, o mais detalhado desse Satã original. Nos primeiros capítulos, ele aparece na Assembleia Divina, junto com os Filhos de Deus, um termo técnico que se refere aos seres celestiais que compõem o Conselho de Deus. Ele se apresenta diante de Deus como qualquer outro membro da corte, sem qualquer sinal de rebeldia. Sua função aqui é expandida. Ele não apenas acusa, como em Zacarias, mas ele também testa. Ele age como um inspetor geral, vagando pela terra para observar a conduta humana e relatar de volta ao concílio. Quando ele questiona a sinceridade da fé de Jó, sugerindo que ela é baseada em interesse, Deus lhe dá permissão para afligi-lo. Mas, e isso é absolutamente fundamental, com limites muito claros e estritos. O Satã em Jó não é de forma alguma um poder autônomo. Ele não pode fazer absolutamente nada sem a autorização explícita de Deus. Ele opera estritamente dentro dos parâmetros estabelecidos pela soberania divina, servindo como um instrumento para testar e, em última análise, provar a fé, e não como um adversário em rebelião contra o sistema. Agora, este slide é absolutamente fascinante. Ele captura um momento de transição teológica em flagrante, como se estivéssemos vendo a evolução de uma ideia acontecer diante dos nossos olhos. Temos aqui dois relatos do mesmo evento histórico, o censo pecaminoso do rei Davi. Na versão mais antiga, que encontramos em 2 Samuel, a teologia é mais primitiva e direta. É a própria ira do Senhor que incitou Davi. A responsabilidade pela tentação é atribuída diretamente a Deus, algo que, embora nos pareça estranho hoje, era comum na teologia hebraica mais antiga, que via Deus como a causa primária de absolutamente tudo, tanto do bem quanto do mal. Porém, séculos depois, quando o livro de Crônicas foi escrito, num período pós-exílico, a teologia já havia evoluído, a sensibilidade religiosa mudou. No relato de 1 Crônicas, a mesmíssima ação é atribuída a Satanás. E aqui, pela primeira vez na Bíblia hebraica, a palavra Satan aparece sem o artigo definido o. Este é o início da transição crucial de um título funcional, o acusador, para um nome próprio, Satanás. A teologia posterior começou a criar uma distância entre Deus e a origem direta do mal, atribuindo essa agência a uma figura separada. Este slide é uma janela preciosa para a evolução de uma ideia em tempo real. E é muito importante notar que o Satã não era o único entidade sobrenatural negativa no universo do Antigo Testamento. Havia todo um folclore. Havia os Shedim, que eram essencialmente deuses estrangeiros demonizados pela teologia israelita. Os Seirim, ou demônios peludos, sátiros que se acreditavam habitar em ruínas desoladas. A figura sombria de Lilith, um demônio noturno. E, claro, o misterioso Azazel do deserto, a quem o bode expiatório era enviado no dia da expiação. O ponto principal aqui, como destaca o estudioso J.K. Cummerlin MacLean, é que nos textos do Antigo Testamento não há absolutamente nenhuma ligação textual entre o Satanás da corte celestial e esses demônios do deserto das ruínas. Eles pertenciam a universos teológicos e folclóricos completamente diferentes. O Satã era um funcionário da corte, agindo sob as ordens de Deus. Mas isso, como veremos, estava prestes a mudar de uma forma absolutamente dramática. Em resumo, nesta primeira parte vimos que o Satanás original era um cargo, não um nome, um promotor celestial, não um rebelde. Sua função era acusar e testar, sempre sob a estrita soberania de Deus. A transição para um nome próprio e uma figura independente estava apenas começando no final do período do Antigo Testamento. Agora avançamos no tempo e entramos no período intertestamentário e no Novo Testamento. É aqui que a grande transformação acontece. A figura do acusador judicial que acabamos de conhecer é praticamente demolida e reconstruída a partir de novas influências filosóficas e culturais. O Satã, o funcionário celestial, se funde com outras correntes de pensamento, especialmente as apocalípticas e dualistas, e emerge como o diabo, o inimigo cósmico, a personificação do mal absoluto. Vamos agora investigar como essa metamorfose radical ocorreu. Essa declaração enigmática e poderosa de Jesus serve como a âncora teológica para essa nova identidade de Satanás. A imagem dele caindo do céu como um relâmpago é de uma força visual e conceitual imensa. Ela transmite a ideia de uma expulsão súbita, violenta e, o mais importante, definitiva, de uma posição de altíssima honra. Não estamos mais falando do funcionário do livro de Jó, que entra e sai da presença de Deus para suas reuniões. Agora estamos falando de um exilado, um traidor, um ser caído cuja rebelião o levou à sua expulsão e ao seu novo papel como adversário por natureza, e não mais apenas por função. As fontes teológicas posteriores, tanto judaicas quanto cristãs,
reconstroem a história por trás dessa queda como uma tragédia cósmica em 4 atos. Primeiro, a glória. Ele teria sido criado como um anjo de altíssima patente, talvez o mais glorioso de todos, criado bom, na verdade. Mas então surge o veneno, o orgulho, um desejo misterioso e inexplicável de ser igual ao seu Criador, como lemos na reinterpretação de Isaías 14. Isso leva à sua mentira original, como Jesus descreve em João capítulo 8. Ele não permaneceu na verdade. Sua mentira fundamental foi negar sua própria natureza de criatura, aspirando ser o Criador. Foi o mau uso catastrófico de sua liberdade. E, finalmente, a consequência inevitável, a queda, a expulsão. É nesse momento que sua identidade é completamente redefinida pela oposição a Deus. Ele se torna aquilo que ele odeia. E é aqui que a queda dele se conecta diretamente com a nossa. A história da tentação no Jardim do Éden é completamente reinterpretada à luz dessa nova teologia. As palavras da serpente, que agora é identificada com Satanás, sereis como deuses, são vistas como um eco direto da própria ambição caída de Satanás. Ele, que quis ser como Deus e falhou, agora transfere seu desejo pecaminoso para a humanidade, tornando-se, nas palavras de Jesus, o pai da mentira. Satanás não apenas caiu sozinho, ele se tornou o arquiteto da queda da humanidade, buscando arrastar toda a criação para sua própria rebelião. Durante o efervescente período intertestamentário, outras figuras e conceitos foram sendo absorvidos por essa nova e complexa demonologia. Um exemplo fascinante é Belial. Originalmente, no Antigo Testamento, a palavra hebraica Belial significava inutilidade ou perversidade e era usada para descrever pessoas más, os filhos de Belial. Mas na literatura de Qumran, encontrado nos manuscritos do Mar Morto, Belial se transforma em um nome próprio, o líder cósmico das forças das trevas em oposição ao príncipe da luz. Quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, pergunta retoricamente que harmonia há entre Cristo e Belial, ele mostra que, na era do Novo Testamento, Belial já era um sinônimo perfeitamente conhecido e intercambiável para Satanás. Outro termo que passa por uma evolução semelhante é Abeddon. No Antigo Testamento, Abeddon significa destruição e é um nome poético para o Sheol, lugar dos mortos. É um lugar, não uma pessoa. Mas no livro do Apocalipse, a personificação se completa de forma terrível. Abaddon se torna o nome do anjo do abismo, o rei de um exército de gafanhotos demoníacos, cujo nome grego, para não deixar dúvidas, é Apolion, o destruidor. Assim, no período entre os testamentos, a transformação foi completa. Em resumo, nesta segunda sessão, testemunhamos uma revolução. O acusador se tornou um inimigo caído, um mal absoluto. Influências externas e uma nova teologia apocalíptica fundiram o Satã com figuras como Belial e Abaddon, criando o diabo, o rei de um reino sombrio pronto para a guerra. E essa guerra estava prestes a se tornar pessoal. Entramos agora na arena dos evangelhos. Aqui, o que era um conflito teológico abstrato se torna uma narrativa de guerra aberta e declarada. O ministério de Jesus é enquadrado do início ao fim como uma invasão em território inimigo. Satanás, agora consolidado em seu papel de príncipe deste mundo, encontra seu adversário direto e definitivo em Jesus, cuja chegada sinaliza o avanço irresistível do reino de Deus e o início da derrota do reino das trevas. Esse número, compilado pelo teólogo Norman Geisler, é absolutamente revelador e não pode ser ignorado. A esmagadora maioria das menções a Satanás nos 4 evangelhos vem diretamente da boca de Jesus. Para ele, o adversário não era uma metáfora para as estruturas do mal, não era uma ideia filosófica abstrata sobre a desordem. Era uma pessoa real, um inimigo inteligente e estratégico e pessoal a ser confrontado e derrotado. Isso nos mostra o quão central essa batalha cósmica era para a autocompreensão da missão de Jesus. Ele veio para travar essa guerra. O confronto inaugural se dá no deserto. Ali, Satanás lança 3 ataques cirurgicamente calculados. Primeiro, ele ataca a necessidade física, a dependência, o imediatismo. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Em seguida, ele ataca a ambição pelo poder, oferecendo um atalho que evita o sofrimento da cruz. Te darei todos os reinos do mundo se, prostrado, me adorares. Finalmente, ele ataca o ego, o desejo por glória e espetáculo, torcendo a própria escritura. Pule do templo e prove espetacularmente que é o Filho de Deus. Este evento é a antítese perfeita do Éden. Enquanto o primeiro Adão caiu em um jardim farto, o segundo Adão, Jesus, resiste num deserto árido, usando a palavra de Deus como sua única arma. Ele vence exatamente onde a humanidade falhou. É absolutamente crucial entender que, para Jesus, os exorcismos eram atos de guerra, não apenas curas.
Com essa declaração, ele conecta a expulsão de demônios diretamente à chegada do reino de Deus. Cada demônio expulso era uma vitória de campo, uma prova tangível de que o domínio de Satanás estava sendo desmantelado. Quando o acusaram de usar o poder de Beelzebu, o senhor das moscas, Jesus respondeu com uma lógica irrefutável. Um reino dividido contra si mesmo não sobrevive. Sua lógica era clara. Os demônios são um reino unificado sob Satanás, e sua derrota em série provava que um poder superior, o reino de Deus, havia chegado para saquear a casa do homem forte e libertar seus cativos. O conflito chega ao seu clímax na história da paixão, e o caso de Judas Iscariotes é o exemplo mais sombrio e trágico da influência satânica no coração humano. Os evangelistas não usam de eufemismos. A frase "Satanás entrou em Judas" é chocante em sua literalidade e intencionalidade. Ela descreve um momento terrível em que a vontade de Judas, suas paixões e ressentimentos se alinharam de tal forma com os propósitos do inimigo que ele se tornou um instrumento humano para o que Satanás esperava ser sua maior vitória: a morte do Filho de Deus. O grande teólogo Cirilo de Alexandria, no século V, nos oferece uma análise psicológica e espiritual brilhante sobre isso. Ele pergunta por que Judas? Por que ele foi o alvo? E sua resposta revela uma tática fundamental do adversário. Satanás, de Cirilo, não ataca ao acaso. Ele é um estrategista. Ele procura aquela paixão particular, aquela fraqueza dominante, aquele pecado de estima em uma pessoa. Em Judas, ele identificou a doença amarga da cobiça. A ganância de Judas, seu amor ao dinheiro, foi a porta de entrada, a brecha na armadura que Satanás explorou metodicamente. Resumindo esta seção, os evangelhos retratam uma guerra aberta. Jesus não apenas reconhece Satanás como um adversário real, mas seu ministério inteiro, das tentações aos exorcismos, culminando na cruz, é um confronto direto para desmantelar o reino das trevas e inaugurar o reino de Deus. Agora que vimos a batalha em pleno andamento nos evangelhos, vamos abrir o dossiê do inimigo. O que os apóstolos, nas cartas e no restante do Novo Testamento, nos dizem sobre sua verdadeira natureza, seus diversos títulos e suas estratégias de ataque preferidas. Entender como ele é descrito é absolutamente fundamental para compreender a resposta cristã e a lógica da batalha espiritual. Seus títulos no Novo Testamento funcionam como um prontuário criminal detalhado. Cada nome revela uma faceta de sua operação. Nomes como Diabo, que vem do grego diabolos, significando caluniador, e Satanás, o adversário, nos lembram de sua função original na corte celestial, agora completamente pervertida e usada para o mal. Mas outros títulos são ainda mais assustadores e abrangentes. Quando Jesus o chama de príncipe deste mundo e o apóstolo Paulo chama de Deus desta era ou Deus deste século, os textos estão afirmando que ele é o governante invisível de um sistema global inteiro, uma estrutura de valores, poder e filosofia em aberta rebelião contra Deus. Ele é um mestre da ilusão que, segundo Paulo, segue as mentes das pessoas para que não vejam a luz do Evangelho. Com base nesses títulos, sua estratégia de 4 pontas se torna muito clara. Sua arma principal é o engano. Sendo o pai da mentira, sua tática mais sofisticada é se disfarçar de anjo de luz, fazendo o mal parecer bom e a mentira parecer verdade, a tirania parecer liberdade. A partir desse engano, ele acusa, sua antiga função agora usada como arma. Ele sussurra culpa e vergonha em nossas consciências para nos paralisar. Em terceiro lugar, ele tenta, explorando cirurgicamente nossas fraquezas e desejos mais profundos, exatamente como fez com Judas. E seu objetivo final, o propósito por trás de tudo isso, é sempre o mesmo: a opressão e a destruição. Pois, como disse Jesus, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Agora, uma reflexão teológica muito importante para os nossos dias. Em uma cultura como a nossa, moderna, racionalista, que tende a rejeitar o sobrenatural e a explicar tudo em termos psicológicos ou sociológicos, qual seria o melhor disfarce para o anjo de luz? A resposta teológica clássica, popularizada por autores como C.S. Lewis, é que o engano mais eficaz de Satanás em uma era como a nossa é justamente convencer as pessoas de que ele simplesmente não existe. Se ele é apenas um mito medieval, um símbolo do mal interior, então não há necessidade de vigilância, de armadura, de resistência. O disfarce da não existência se torna paradoxalmente seu engano mais poderoso e eficaz. Então, se o inimigo é retratado como real e suas táticas são tão sutis, como a tradição cristã propõe que se defenda? Em resumo, o Novo Testamento pinta o retrato de um adversário inteligente e multifacetado, cujas armas principais não são físicas, mas mentais e espirituais: o engano, a acusação e a tentação.
Sua estratégia se adapta, e em uma era cética, seu maior trunfo é o próprio ceticismo. Após termos analisado a natureza e as táticas do inimigo, nossa quinta sessão foca na resposta cristã, e é absolutamente crucial entender isto. O Novo Testamento nunca, em momento algum, retrata os crentes como vítimas passivas e indefesas. A narrativa é consistentemente uma de capacitação, de resistência ativa e, em última análise, de vitória assegurada. Vamos agora explorar o equipamento e as armas espirituais fornecidas para essa batalha. Esta famosa passagem da primeira carta de Pedro estabelece o tom da resistência cristã. A metáfora do leão que ruge não visa, primariamente, causar medo, mas sim induzir a sobriedade e a vigilância. Pensem bem, um leão é perigoso sim, mas ele ruge para intimidar e geralmente procura a presa mais fácil, a que está distraída, a que se isolou do rebanho, a que está fraca ou doente. Portanto, o chamado não é para o pânico, mas para a prontidão mental e espiritual. A postura não é de passividade temerosa, mas de resistência ativa, sóbria e confiante. A resposta mais sistemática do apóstolo Paulo a essas táticas é a famosa armadura de Deus. E percebam um detalhe crucial. Não é a nossa armadura, fabricada pela nossa força, é a armadura de Deus, que Ele nos fornece. Cada peça contra-ataca uma tática específica do inimigo. Contra os enganos do pai da mentira, temos o cinto da verdade. Contra as acusações que nos atingem no coração, a couraça da justiça de Cristo, que nos declara justos independentemente de nossos sentimentos. Contra os dardos inflamados do medo, da dúvida e do desespero, o escudo da fé. E a única arma de ataque, a única peça ofensiva, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a mesmíssima arma que Jesus usou para vencer no deserto. Além da armadura defensiva, a teologia do Novo Testamento apresenta outras armas para a batalha. A autoridade, que é delegada no nome de Jesus e exercida no poder do Espírito Santo. A base legal da nossa vitória está no sangue do Cordeiro, a obra completa da cruz que, legalmente, anula toda e qualquer acusação do inimigo. E as práticas de guerra, os exercícios espirituais, são a oração, o jejum e o nosso testemunho, a proclamação verbal da verdade que, segundo o Apocalipse, silencia o acusador. E este, meus amigos, é o ponto central de toda a doutrina cristã sobre o assunto. A vitória decisiva, o dia D desta guerra espiritual, já foi conquistada. A razão da vinda de Cristo, segundo o apóstolo João, foi exatamente esta: destruir as obras do diabo. A cruz não foi o início da batalha, mas o seu clímax, o momento da vitória definitiva e irrevogável. Portanto, a perspectiva cristã é que os crentes não lutam para alcançar a vitória, eles lutam a partir de uma posição de vitória já conquistada por Cristo. Mas se a vitória já está ganha, qual é então o destino final do adversário derrotado? Resumindo, a resposta cristã não é de medo, mas de preparação. Através de recursos divinos como a armadura de Deus e a autoridade em Cristo, o crente é chamado a resistir ativamente, não para ganhar uma guerra, mas para impor a vitória que já foi conquistada na cruz. Chegamos agora à nossa última sessão, o capítulo final da história. Tendo traçado sua origem como funcionário celestial, sua transformação em inimigo cósmico e seu conflito com Cristo, a questão final que se impõe é: qual o destino de Satanás? Os textos bíblicos e a teologia clássica que se desenvolveu a partir deles apresentam um julgamento definitivo, final e irreversível. O livro do Apocalipse, em seu capítulo 20, descreve a sequência escatológica final. Primeiro, Satanás é preso por um período simbólico de 1000 anos, enquanto o reino de Cristo se manifesta. Depois ele é solto para uma última e breve rebelião, na qual ele engana as nações uma última vez, uma rebelião que é rapidamente esmagada pelo poder de Deus. E então, o ato final e irrevogável, ele é lançado no lago de fogo e enxofre, que é descrito como seu destino permanente, um lugar de tormento eterno, a chamada segunda morte. Mas essa punição é realmente para sempre? É uma pergunta difícil que a Igreja debateu por séculos. O grande teólogo Agostinho de Hipona, em sua obra monumental A Cidade de Deus, respondeu essa questão com uma lógica implacável. Ele argumentou contra aqueles que, como Orígenes, sugeriam uma possível salvação final para todos, inclusive o diabo. Para Agostinho, a resposta não se baseia em nossos sentimentos de compaixão ou em nosso desejo por um final mais agradável. Como ele diz, não se trata de um sentimento, mas de um fato. E o fato, para Agostinho, é a revelação das Escrituras. A conclusão deve se basear no que os textos dizem e não no que nós preferiríamos que eles dissessem. E estes são os textos-chave que Agostinho e a teologia clássica usam. Em Mateus capítulo 25, o próprio Jesus fala do fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. A palavra grega para eterno aqui é aionios, que denota uma duração sem fim.
Em Apocalipse capítulo 20, o texto é ainda mais enfático. Diz que ele será atormentado para todo sempre, uma tradução da expressão grega eistous aiones ton aionon, que significa literalmente para as eras das eras, a forma mais forte no grego para expressar a eternidade. Para a teologia clássica, a linguagem é intencionalmente absoluta e final. E assim, em resumo, a narrativa bíblica culmina com a derrota completa e o julgamento final do adversário. Sua história, que começou na corte celestial, termina no lago de fogo, afirmando a soberania e a justiça últimas de Deus. E assim, nossa longa e complexa jornada se completa. Nós vimos um promotor celestial, uma função dentro do governo divino, se transformar em um inimigo cósmico, o arquétipo do mal. Vimos o Shaitã, o acusador, evoluir para Satanás, o tentador e o enganador. Vimos sua rebelião nascida do orgulho, seu confronto direto com Cristo nos evangelhos e seu destino final selado no Apocalipse. Mas essa história é muito mais do que apenas teologia antiga. É um reflexo profundo da luta perene da humanidade para entender a origem, a natureza e a operação do mal no mundo e em nós mesmos. E eu gostaria de encerrar com esta reflexão final. Para além dos debates sobre sua existência literal, a narrativa de Satanás, como estudamos hoje, funciona como uma poderosa alegoria sobre a condição humana. O que é a história de um ser de altíssima posição, belo e sábio, que cai por orgulho e pelo desejo de ser autônomo, nos diz sobre a natureza sedutora e corruptora do poder. O que sua rebelião contra sua própria natureza de criatura nos ensina sobre os perigos mortais de negar a verdade e usar mal a nossa liberdade. A trajetória dessa figura, de acusador a adversário, de anjo a demônio, serve como um espelho sombrio que nos força a confrontar questões fundamentais sobre o bem, o mal, a liberdade, a humildade e o propósito. A análise de Satanás, no fim das contas, nos leva, inevitavelmente, a uma análise muito mais profunda de nós mesmos. Muito obrigado pela atenção.